Pegar a sua Bíblia. Aleluia. Glórias e glórias a Ti, Senhor. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. A pergunta que eu sempre faço: o que nós entramos aqui para fazer nessa noite? Antes de qualquer coisa, eu vim adorar ao meu Senhor. Antes de qualquer coisa, eu vim me entregar ao meu Senhor. Antes de qualquer coisa, eu vim declarar que Ele é santo. Antes de pedir qualquer coisa, eu vim dizer que Ele é poderoso. Antes de qualquer coisa, eu vim me entregar, me derramar na presença dEle. Antes de qualquer coisa, eu vim me entregar ao Senhor. O que você veio fazer aqui hoje? Qual é o propósito do teu coração em primeiro lugar? Aleluia. O que tem impedido a tua adoração? O que tem impedido o teu louvor? O que tem impedido a tua comunhão com o Espírito Santo? O que tem impedido a tua comunhão com o Senhor? Aonde estão os teus acusadores nessa noite? Mateus 22 diz assim, sobre o reino dos céus. Do 1 em diante diz: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos. Aleluia. Com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos aqueles que encontraram, maus e bons. E assado o banquete ficou repleta de convidados. A igreja podeis assentar, amém? Amém. Dando glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. O reino dos céus é comparado, é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, preparou a mesa, preparou o banquete e enviou o convite às pessoas, aos convidados. Porém, os convidados não eram dignos. Porém, os convidados não deram ouvidos ao convite do rei. E, além daqueles convidados não darem ouvidos ao convite do rei, além deles se preocuparem com os seus negócios, com os seus campos, com aquilo que eles tinham em suas mãos, eles maltrataram os servos do rei. Eles mataram os servos do rei. E o rei ficou irado com aquele ato, com aquela atitude. O reino dos céus é semelhante a esse rei que celebrou as bodas ao seu filho. Nós servimos a um rei que enviou o seu filho por nós. Nós servimos a um rei que enviou o seu filho para aqueles que pertenciam, mas aqueles rejeitaram. E nós, os gentios, fomos alcançados através do sangue do seu filho. Nós servimos a um rei que tem a mesa preparada, que tem o banquete preparado. Nós servimos a um rei que tem o alimento preparado para nós. Aleluia. Nós servimos a um rei, ao Senhor, que deixou tudo preparado e convidou aos seus. Convidou a sua nação, ao povo escolhido, ao povo eleito, para participar do banquete. Mas o povo escolhido, o povo eleito, rejeitou aquele banquete. E além daquele povo rejeitar aquele banquete, aquele povo maltratou não os servos, não só os servos, mas maltratou o próprio filho do rei. Aquele povo matou o próprio filho do rei. Nós que não somos dignos, nós que não merecemos, fomos alcançados pelo sangue daquele filho. Nós que não merecemos, fomos alcançados pelo sangue do filho do rei.
Nós somos alcançados, mesmo não merecendo, mesmo não sendo dignos. E nós somos alcançados que antes estávamos separados, entregues, antes estávamos condenados à morte. Porém, esse Rei poderoso e maravilhoso, que entregou o seu Filho para que eu e você pudéssemos ser reconciliados, aleluia, olhou para nós, teve misericórdia de nós, derramou o sangue do seu próprio Filho, que morreu e ressuscitou, e através disso nós fomos alcançados, e nós somos convidados para a festa do Rei. Nós somos convidados para entrar no banquete. Nós somos convidados para as bodas do Rei. Nós somos convidados, recebemos os convites. Mas nós, a igreja do Senhor, convidada para sentar à mesa do Senhor, muitas das vezes estamos preocupados com os nossos negócios. Estamos ocupados com as nossas fazendas, os nossos campos. Estamos preocupados com os nossos afazeres. Estamos preocupados com as nossas obrigações. Mas o Rei está mandando convite. O Rei está enviando os seus servos. O Rei está levantando discípulos. Vai lá e chama eles. Vai lá e convida a minha igreja. Vai lá e manda a minha igreja se arrepender. Vai lá e manda a minha igreja voltar para os meus caminhos. Vai lá e manda a minha igreja. Diz a minha igreja que o banquete está preparado. Diz a minha igreja que a mesa, a comida está pronta. Diz a minha igreja que eu deixei tudo pronto. Diz a eles. Mas a igreja está preocupada com os seus próprios afazeres. Mas a igreja está preocupada com os seus próprios negócios. Mas a igreja está preocupada com o seu próprio eu. E quando eu digo a igreja, eu digo eu e você. Nós estamos preocupados com os nossos próprios afazeres, com os nossos próprios prazeres, com os nossos próprios negócios. Nós estamos preocupados com as nossas próprias vontades. Nós estamos preocupados em nos agradarmos em primeiro lugar. Nós estamos preocupados em fazer as nossas próprias vontades. Se eu não sinto, eu não faço. Se eu não tenho vontade, eu não vou fazer. Se eu não sentir, então eu não quero. Eu não sinto de fazer, eu não faço. Estamos preocupados com o nosso próprio eu. Só nos movemos aquilo que nos agrada. Só nos movemos para aquilo que nós achamos bom. Ou só nos movemos para aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar e ver que é bonito e ver que é belo. Mas quando nossos olhos olham e não conseguem ver que é bom, não conseguem ver que é bonito, nós rejeitamos, porque sim, estamos preocupados com o nosso próprio eu, com as nossas próprias vontades. Mas aonde estão os teus acusadores, igrejas, nessa noite? Aonde estão os teus acusadores? O Rei enviou os servos, chamou os convidados, mas eles não deram ouvidos ao convite do Rei. O Senhor tem chamado a sua igreja, mas a sua igreja não tem dado ouvido ao seu chamado. O Senhor tem convocado a sua igreja, mas a sua igreja está preocupada com os seus próprios negócios, com os seus próprios afazeres. Afinal, amanhã tem que trabalhar. Afinal, amanhã eu tenho que acordar cedo. Afinal, amanhã eu tenho passeio marcado. Afinal, eu tenho coisas a fazer. Afinal, eu não vou fazer isso porque não é da minha vontade de fazer. Mas ainda assim o Senhor tem enviado os seus servos. Ainda assim o Rei tem enviado os servos. Enviou ainda outros servos. Com este deu ordem: dizeis aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos. Está tudo pronto. Vinde para as bodas. Aleluia. Eis que eu vou para a casa do Pai, preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu não teria dito. O Senhor já foi para casa do Pai, preparou a morada, já temos as nossas moradas preparadas, já temos tudo preparado, mas muitas das vezes não estamos dando ouvidos àquilo que o Senhor tem falado conosco. Estamos preocupados com os nossos próprios afazeres, assim como esses convidados que estavam preocupados com seus próprios negócios. Eles, porém, não se importaram, e se for um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros ainda, aleluia, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. Muitas das vezes nós, além de não darmos ouvidos àquilo que o Senhor tem nos chamado, além de não darmos ouvidos ao convite que o Espírito Santo tem feito a nós,
além de não darmos ouvidos àquilo que o Espírito Santo tem falado conosco, além de ignorarmos a voz do Espírito Santo, além de ignorarmos a voz dos servos do Senhor, ainda assim maltratamos os servos, matamos os servos, eliminamos os servos. Santo é o teu nome, Senhor. Muitas das vezes o Senhor tem chamado a igreja, tem pedido à igreja para se levantar, para se posicionar, tem pedido à igreja para andar nos seus caminhos, tem falado para a igreja que a mesa está pronta, está tudo preparado, tem dito à igreja, aleluia, primeiro o meu reino, a minha justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, mas a igreja continua preocupada com os seus próprios negócios, e muitas das vezes nós como igreja, além de estarmos preocupados com os nossos próprios negócios, estamos matando os servos do Senhor, estamos matando aqueles que estão com o poder da mensagem, o poder do convite. Muitas das vezes estamos matando uns aos outros, ao invés de estarmos preocupados com o reino, ao invés de estarmos com o nosso coração no reino, ao invés de estarmos com o nosso coração no banquete que o Senhor tem preparado, estamos com o coração em coisas temporárias, em coisas passageiras, em coisas terrenas, estamos colocando nossas forças e nossos corações em coisas que atraçam, aleluia, vai roer, vai corromper. Estamos colocando nossas forças em coisas temporárias. A igreja tem colocado o seu coração em coisas passageiras, ao invés de colocar, aleluia, o coração em coisas que é eterna. A igreja, em vez de abrir mão do seu eu, a igreja tem andado conforme a sua própria vontade, conforme o seu próprio desejo. Ao invés da igreja falar, Senhor, que diminua eu e o Senhor cresça. Não, Senhor, assim é a minha vontade, assim eu vou fazer. Muitas das vezes nós temos feito apenas as nossas vontades. Muitas das vezes nós temos feito apenas o nosso querer. Aleluia, mas o Senhor tem enviado o convite e tem dito que está tudo preparado. Está tudo pronto. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, Ele não teria dito. Na casa do Pai está tudo preparado. Na casa do Pai não haverá choro, nem ranger de dentes. Na casa do Pai não haverá invejas. Na casa do Pai não haverá contendas. Na casa do Pai não haverá fofoca. Na casa do Pai não haverá intrigas. Na casa do Pai não haverá nada que seja passageiro. Mas nós estamos colocando em nossos corações e as nossas forças em coisas passageiras. Estamos colocando os nossos corações dentro dos nossos negócios, dentro dos nossos afazeres. Mas o Senhor diz, aleluia, primeiro o meu reino, primeiro a minha justiça. Estamos colocando as nossas vontades na frente do reino. Estamos colocando as nossas vontades na frente daquilo que o Senhor, aleluia, tem nos dado. Aleluia, nós como igreja temos falhado, eu tenho falhado. Quando eu subo nesse altar, primeiro eu falo de mim. E o Espírito Santo fala com aqueles que têm ouvido. E saindo aqueles servos pelas estradas. Perdão. O rei, porém, ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Aleluia! Depois aqueles convidados, os primeiros convidados, terem rejeitado o convite do rei, depois deles terem ignorado, se preocupado com os seus próprios negócios, depois dele, além de ignorarem, além de se preocuparem com os seus próprios negócios, aleluia, matarem, maltratarem os servos do rei, aleluia, o rei se irou, o rei enviou uma resposta, e aquela cidade recebeu, aleluia, a colheita daquilo que eles fizeram. Aqueles homens receberam a colheita daquilo que eles plantaram. Tudo que nós colhemos, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. E aqueles homens que maltrataram os servos do rei, eles colheram a semente que eles plantaram. Eles maltrataram os servos e eles mataram os servos. E chegou a colheita, chegou a resposta do rei. O rei se irou. Porém o rei falou, volte lá. Aqueles que vocês acharem, todos que vocês acharem, não importa quem, todos que vocês acharem, traz para as bodas, faz o convite,
a todos, faz o convite a todos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidais para as bodas a quantos encontrares. Quando vocês saírem pelas ruas, vá lá e convida a todos. Quando a igreja anda na rua, ela não faz acepção de pessoas. Para esse eu vou falar do Evangelho de Cristo, mas para esse eu não falo. Para esse eu falo do amor de Deus, mas para esse eu não falo. É para todos, é para todos, é para todos. O reino dos céus é para todos. Então o rei falou para todos, envia um convite. Chama todos que vocês encontrarem. Todos que você passar na rua, você encontrar com ele, chama, convida para as bodas do meu filho. Convida para as bodas do meu filho. E assim os servos do rei foram em obediência ao rei. E todos aqueles que eles encontraram, eles convidaram. Eles mandaram um convite a todos aqueles que eles encontraram. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos. Aleluia, reuniram todos que se encontraram, maus e bons. Eles não fizeram acepção de pessoas. Eles não olharam, esse aqui é bom e esse aqui é mau. Eles não olharam, esse aqui é alto ou esse aqui é baixo. Eles apenas enviaram, entregaram um convite. O rei está te convidando para as bodas, venha. O rei está te convidando para as bodas, venha. Não importaram se eram maus ou se eram bons. Todos foram convidados para as bodas. Porque as bodas eram para os convidados, mas os convidados rejeitaram as bodas. Aleluia, aleluia. O reino era para um povo escolhido, para um povo eleito, mas o povo rejeitou. Aleluia, e nós, gentios, que não somos dignos, fomos alcançados, mesmo não merecendo. Eu não mereço, você não merece, mas mesmo assim o sangue de Cristo te alcançou. Aleluia, você não merece, mas o sangue de Cristo está disponível para quando você abrir o teu coração e falar: Senhor, reina sobre mim. Eu reconheço que sou falho, fraco e pecador. Perdão dos meus pecados. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Tu és o meu Senhor e meu Salvador. O sangue de Cristo está disponível para todos aqueles que acreditarem. O sangue de Cristo está disponível para aqueles que são maus ou são ruins. O sangue de Cristo está disponível. O convite é para todos. Aleluia. E assim, em todos que encontraram, maus e bons, eles enviaram o convite. Então a palavra diz que a sala do banquete ficou repleta de convidados. A igreja ficou repleta de convidados. A igreja ficou repleta de gente. A igreja ficou repleta de eventos. A igreja ficou repleta de músicas. A igreja ficou repleta de orações, repleta de palavras. A igreja ficou repleta de vidas, de pessoas, maus e bons. Não cabe a nós julgarmos. O joio e o trigo, não cabe a nós julgarmos. O convite tem que ser enviado. O convite, aleluia, glória a Deus, para os maus e para os bons, para o joio e para o trigo. A sala do banquete ficou repleta de convidados. Aleluia. A sala do banquete ficou repleta de convidados. E para finalizar essa palavra, irmãos, glória a Deus. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, aleluia, notou ali um homem, aleluia. A sala do banquete estava cheia de pessoas, maus e bons, baixos, altos, gordos, magros. A sala do banquete estava cheia de vidas, cheia de pessoas. Aleluia. Entretanto, o rei passou para olhar. Aleluia. A igreja está cheia de pessoas. Bons, maus, altos, baixos, joio, trigo. A igreja está cheia. E os olhos do Senhor, Ele passa, aleluia, para contemplar, aleluia, a mesa do banquete. Os olhos do Senhor, Ele passa para contemplar a sua verdadeira igreja. Aleluia, pois a verdadeira igreja não está em paredes. A verdadeira igreja não está em aparências. A verdadeira igreja, aleluia, os olhos do Senhor Ele passa para contemplar, aleluia, o rei. Então passou ali para ver, para contemplar com os seus olhos. Entretanto, porém, o rei, para ver o que estavam à mesa. O rei queria ver aqueles que estavam assentados à mesa. Ali um homem, tu notou ali um homem que não trazia vestes nupcial. Aleluia. E perguntou-lhe o amigo: como entraste aqui sem veste nupcial? Como entraste aqui? E ele não teve resposta.
Então ordenou ao rei aos serventes: amarrai-o de pés, de mãos, e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia! É uma palavra que é pesada? É. Mas vamos refletir, irmãos. Tinham muitos na mesa, mas ali dentro, ali na mesa, tinha um que não tinha as vestes nupcial. E não é sobre as vestes. Não se atente nas vestes. Aleluia. O Senhor, Ele vai chamar a sua igreja, que se apresenta diante dEle, de forma irrepreensível. O Senhor, Ele vai chamar a sua igreja, que renuncia ao seu próprio eu, para fazer a vontade dEle. O Senhor, Ele vai chamar a sua igreja, que renuncia a sua carne, para fazer a vontade dEle. Aleluia. E quando chegarmos diante dEle, Ele vai nos questionar, Ele vai nos sondar, Ele vai olhar. Aleluia. E não poderá haver manchas em nossas vestes. Não poderá haver sujeiras em nossas vestes. Não poderá haver nada escondido em nossas vestes. Não poderá haver. Aleluia. E aquele homem estava displicente sentado à mesa. Ele foi convidado, porém não se atentou nas coisas que necessitava para se assentar à mesa. Ele foi convidado, e com os demais ele foi no meio de todos, e se assentou de qualquer maneira. Mas na presença do nosso rei, nós não entramos de qualquer maneira. Na presença do nosso rei, no reino dos céus, a igreja não vai entrar de qualquer maneira. E por isso é necessário falarmos, e por isso é necessário refletirmos, e por isso é necessário olharmos para nós mesmos. É por isso que é necessário sondarmos nós mesmos, aleluia, e nos arrependermos todos os dias e pedir para o Senhor lavar as nossas vestes, pois não é possível a igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, se apresentar diante dele de qualquer maneira. A igreja do Senhor não se apresenta de qualquer maneira. A igreja do Senhor não se apresenta de qualquer jeito. A igreja do Senhor não se apresenta dizendo: hoje eu faço, amanhã eu resolvo. A igreja do Senhor não se apresenta em qualquer estado, em qualquer vestes. Não se atente sobre as vestes que os homens podem ver, mas se atente àquilo que o Senhor pode sondar. E o Senhor, Ele sonda os corações. O Senhor sonda os pensamentos. O Senhor, Ele sonda os entendimentos. O Senhor, Ele olha para dentro de ti. E que seja necessário hoje, Senhor, que o Senhor olhe para dentro de nós e arranque tudo aquilo que nos separa de Ti, e arranque tudo aquilo que nos tira da Tua presença, que nos tira da mesa do banquete. Aleluia. Mas para aqueles que não entrarem no reino dos céus, para aqueles que não se sentarem na mesa do Rei, para aqueles que não encontrarem lugar na mesa do Rei, aleluia, a palavra diz: glória a Deus, aleluia. Lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia, muitos são convidados. Muitos são convidados, ou seja, todos são convidados. Mas nem todos haverá um verdadeiro arrependimento. Porém não cabe a mim nem a você julgar, mas o Senhor, Ele sonda os corações. Porém cabe a ti e a mim falar: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Amém, igreja? Aleluia. Amém, igreja? Que eu e você vamos olhar para dentro de nós, vamos estar atentos para aquilo que é necessário, para que possamos sentar na mesa do Rei, para que nós não venhamos ser jogados para fora da mesa do Rei, para que nós não venhamos ser jogados para fora da presença, aleluia, daquele que é santo, daquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Aleluia, que eu e você venhamos nos apresentar com vestes santas, que eu e você venhamos nos arrepender todos os dias e venhamos olhar para o Senhor. Para de se preocupar com o seu próprio eu, com o seu próprio negócio. Vamos parar de sermos egoístas, aleluia, de queremos fazer somente as nossas vontades. Aleluia. Todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Rei, seja feita a vontade do Pai. Assim anda, assim caminha a igreja do Senhor. Amém, igreja? Assim caminha a Assembleia de Deus e Faro. Essa é a direção. Tanto que dou para mim, tanto que dou para você, mas que nós venhamos nos assentar na mesa do Rei. É o Senhor que nos consola, é o Senhor que nos quebranta, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos coloca de pé, é o Senhor, é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo, mas é necessário eu e você, aleluia, renunciarmos às nossas vontades. É necessário eu e você renunciarmos
nosso eu, o nosso egoísmo, o nosso ego. Aleluia, é necessário estarmos vigilantes. Vigiai, vigiai, vigiai. Aleluia, pois os olhos do rei contemplam quem está à mesa. E os olhos do rei contemplam a sua verdadeira igreja. Amém? Amém. Você pode dar glória? Glória. Então pode ficar de pé, dando glórias ao Senhor Jesus.